pessoal, eu sou a professora Flávia Roberta Fernandes e nesse vídeo eu quero dar uma dica para vocês de como nós podemos consultar bases de dados para realizar a busca em periódicos ou até mesmo acessar artigos científicos que contribuam para a nossa pesquisa. A nossa sugestão para vocês, a nossa dica nesse vídeo para vocês é que vocês acessem a base na verdade, a gente pode até considerar uma biblioteca eletrônica chamada Spell. Então, o Spell, ele é aí uma grande plataforma, a gente pode considerar uma biblioteca eletrônica que indexa artigos científicos. O que isso quer dizer? Quando a gente realiza uma pesquisa, muito do nosso tema, muito do que nós estamos pesquisando já foi também materiais já foram produzidos, artigos já foram produzidos, e essas bases, essas plataformas, elas acabam indexando e elas conseguem, por meio de buscas com termos-chave, recuperar esses artigos científicos que já foram produzidos e que podem aí contribuir também para a nossa pesquisa científica. Então, para que a gente possa realizar, né, a SPEL é uma das bases, a SPEL é uma base brasileira, mas ela é uma das bases. Nós temos outras, nós temos bases que são internacionalmente conhecidas, nós temos bases que são referências na América Latina, mas porque também eu sugiro a consulta na base SPEL, porque ela também tem aqui uma grande, quando a gente olha principalmente aqui no campo de objetivos dessa plataforma, ela disponibiliza aqui a produção científica, principalmente das áreas da administração pública, contabilidade, turismo, que são áreas que conversam com as nossas pesquisas. Então, para que você possa acessar essa plataforma, você pode, no browser, na sua internet, digitar, então, o endereço spell.org.br, e aí você vai perceber que nessa página inicial nós temos um campo de busca. A minha sugestão é que vocês acessem o campo pesquisa avançada, porque ela vai te dar aqui ou alguns campos em que você pode selecionar sua busca. Quando nós olhamos nesse campo de busca, nós podemos filtrar por título do documento, por periódico, ou seja, a revista, o journal em que esse artigo foi publicado. Nós podemos consultar pelo nome do autor, né? Então, se nós fazemos uma pesquisa estudando um determinado autor, eu posso procurar, né, artigos ou uma produção que fale especificamente desse autor. Eu posso procurar pelo resumo. Cabe a gente lembrar que tanto o título, palavras-chave e resumo, eles são aqui uma ferramenta que os autores utilizam para apresentar, ou seja, quando nós vamos recuperar uma informação, a gente considera que tanto o título quanto o resumo e as palavras-chave, elas dão para a gente o indicativo do que contém aquele artigo. Então, é uma forma de nós recuperarmos a informação por meio desses três campos. E aí, então, nós temos a palavra-chave, nós temos o ID do documento, que é um código que normalmente o documento recebe, o título citado e o periódico citado. Minha sugestão para a amplitude até da pesquisa, da busca, é que se realize, então, ou pelo título, né, pelo termo que você quer buscar, ou pelo resumo. Eu, basicamente, ou na grande maioria, procuro sempre pela junção do título, palavras-chave e resumo, porque algumas bases permitem que você faça uma busca nesses três campos de uma vez só, ou então aqui eu indicaria que nós buscássemos pelo resumo. Vamos usar como exemplo o termo inovação aberta, por exemplo. Então, nesse campo de busca, nós digitamos o termo, né, o termo ou as palavras compostas que nós queremos buscar, e aí, a partir daí, nós podemos colocar aqui pesquisar. Normalmente, dependendo da quantidade de resultados que serão recuperados, a gente tem aí um período, né, uma demora nessa busca, mas aí a gente pode perceber que, com o termo, por exemplo, inovação aberta, nós tivemos 132 resultados,
tá? É possível perceber que nessas plataformas, nessas bases, nós podemos filtrar por tipo de documentos, então pode ser por artigo, por caso de ensino, por um editorial, por resumo de teses ou dissertações, ou até mesmo pela área do conhecimento, se nós quisermos filtrar especificamente por uma área do conhecimento e até mesmo pelo idioma, né? Porque normalmente os resumos eles são indexados com um resumo em português, inglês, no caso espanhol ou até mesmo francês. Veja, nós recuperamos 132 resultados. Pode parecer muito. E nós podemos, então, restringir a nossa pesquisa. Se nós estamos falando, por exemplo, de inovação aberta, ou a relação da comunicação com a inovação aberta, nós podemos fazer aí o cruzamento dessas duas palavras. E aí a gente pode, nesse mesmo campo, então, resumo, inovação aberta, e também no campo resumo, comunicação. O que eu quero dizer quando eu coloco essas duas palavras, né? Eu estou dizendo assim, para a base, olha, eu quero que você procure nos resumos os trabalhos que tenham tanto o termo inovação aberta e o termo comunicação conjuntamente. E aí, quando a gente faz essa busca, a gente vai perceber que a gente vai afunilar os nossos resultados, a gente vai diminuir aqui os nossos resultados ou a quantidade. E aí, a partir daí, né, quando eu tenho a junção, né, no resumo desses dois termos, eu vou recuperar 13 resultados. Vamos fazer um teste? Então, ó, eu procurei pelo resumo. Se nós fizéssemos isso pelo título do documento, né? Quero fazer aí uma brincadeira, eu quero fazer um teste aí para ver se eu vou ter mais resultados procurando pelo título. Provavelmente a gente vai ter menos, né? Então, se nós procurarmos no título a junção desses dois termos, né, da inovação aberta com a comunicação, é bem provável que nós tenhamos aí uma redução ainda menor desses trabalhos. Então, cabe ao pesquisador escolher qual é o melhor campo que ele quer buscar. Minha sugestão aqui nesse caso, a gente sim, olhe o título, veja quantos resultados nós recuperamos, mas que a gente venha olhar também os resumos. Veja, para essa junção dos termos, nós temos só o resultado, que é esse trabalho, contribuições da inovação aberta para a empresa de comunicação. Então, nós restringimos, né? Então, podemos também fazer com palavras-chave, como eu comentei? Podemos. Provavelmente a gente também tenha uma redução, né, desses artigos, mas essa é uma forma, né? Então a gente tem aqui mais de uma forma de buscar artigos que trabalhem com as temáticas que nós estamos pesquisando. E aí uma outra sugestão, veja, nós também, quando a gente procura por palavra-chave, nós temos só um resultado que é o mesmo resultado da busca anterior por título. Então, minha sugestão é que a busca seja feita realmente pelo resumo, né? Seja só com o uso de um dos termos ou com a junção dos dois termos, né? Isso quando a gente quer trabalhar especificamente com esse afunilamento aí do tema, né? Ou a junção. E aí, a partir daí, minha outra sugestão também é que, ao realizar essa busca, a gente percebe que já nessa primeira página a gente tem algumas informações. Então, é possível você observar o PDF para baixar esse PDF para leitura. É possível já observar aqui nesse campo quais são essas palavras-chave que trazem uma ideia do que contém esse artigo e o resumo. E normalmente, na grande maioria das vezes, o resumo ele sempre vai constar uma breve introdução ao tema, ou até mesmo ele já vai direto para o objetivo desse trabalho. Então, veja, como o caso, ele já vai direto para o objetivo desse trabalho, ele traz aqui qual é a metodologia, quais foram os métodos utilizados por esse pesquisador para realizar essa pesquisa, e ele já traz também os resultados dessa pesquisa. E aí, a partir daí, nós podemos observar, né, também quais são as contribuições desse trabalho, e verificar se realmente é interessante que a gente proceda com a leitura ou se ele vai contribuir ou não para a nossa pesquisa. E isso vale para todos os outros trabalhos que nós realizarmos aqui. É possível verificar também quantos acessos foram realizados, é possível você adicionar esse trabalho a uma pasta, então você cria um acesso aqui dentro para você pode ter um login e uma senha e armazenar
esses artigos dentro dessa pasta. Outra coisa importante também, a gente pode realizar alguns filtros aqui na lateral. Então, podemos consultar. Se você está trabalhando, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa que trabalha desde um conceito foi cunhado em 1990, você quer saber a evolução desse conceito até agora. Você pode filtrar por janeiro de 1991, por exemplo, até o maio de 2022, como é o nosso caso agora. Mas se você quer também pensar nesse tempo, né, nos últimos 5 anos, que é um bom período para a gente consultar artigos, né, nesse sentido, você também pode restringir esse período para que essa busca seja feita, e aí os artigos eles vão ser recuperados de acordo com esse período que você define. É possível também definir pelos periódicos, né, periódicos que são indexados, ou seja, as revistas em que esses artigos foram publicados, você pode filtrar por revista, e como eu mencionei, por tipo de documento, por área do conhecimento ou por idioma. Ok? Basicamente, essa é a plataforma Spell. Minha sugestão é que vocês consultem, vocês brinquem aí nesse sentido de consultar o termo, sempre partindo do termo maior. Então, no nosso caso, foi inovação aberta, depois casando com um segundo termo que faça uma aproximação com o que nós queremos estudar, e aí, a partir daí, analisando esses artigos que são recuperados nessa base. Ok? Espero ter esclarecido essa dúvida e boas pesquisas.